Sou o professor Mirtênio e vou revisar com você estatística e probabilidade. O assunto dessa revisão é sobre transformação da distribuição binomial para a distribuição normal. Vamos ao exemplo. Um exame do tipo teste é constituído por 50 questões, cada uma delas com 4 respostas alternativas, das quais apenas uma é correta. Calcule a probabilidade de que um aluno, respondendo ao acaso as questões, acerte exatamente 15 questões. Bom, para resolver esse tipo de problema, vamos trabalhar com a distribuição binomial. A distribuição binomial, nós vamos encontrar exatamente aquilo que foi pedido, 15 questões. Então, nós temos aqui N, que é a quantidade de questões, K é o que você espera, no caso, acertar 15 questões, P é a probabilidade de sucesso, nesse caso, uma certa dentre 4 é 1/4, que é 25%. E Q é o fracasso, é 1 menos o que você tem do sucesso, então dá 0,75%. A fórmula que nós conhecemos é esta. Aplicando os dados na fórmula, nós vamos ter esse cálculo. No caso, acertar exatamente 15 questões, vai encontrar 8,88% de chance. Essa é a probabilidade de acertar exatamente 15, num total de 50, sendo que cada questão contém uma alternativa correta. Esse valor pode ser obtido através da distribuição normal de probabilidade, x com as seguintes condições. O valor esperado, mais conhecido como média, é igual ao número de elementos vezes o sucesso. A variância é número de elementos que multiplica o sucesso, que multiplica o fracasso. Lembrando que o sucesso e o fracasso deverão estar aqui dividido por 100. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância, a raiz quadrada desse resultado. E a probabilidade binomial é x igual a y. Nesse caso, nós estamos convertendo y, que vai ser um intervalo, y1, y2. E a probabilidade normal, então nós vamos tirar meio de cada um. Então vai ficar, seria yi mais ou menos meio. Essa é uma regra. Então você vai ter um intervalo, que o x vai ficar no meio. Esse x representa o 15. Essa observação é o seguinte: toda distribuição normal, ela possui parâmetros. No caso, a média e o desvio padrão. Substituindo os dados nas fórmulas, teremos 50, que multiplica o sucesso, 0,25. Vamos encontrar uma média de 12,5. A variância, 50, que multiplica 0,25, que multiplica 0,75, que é o fracasso. Vamos encontrar 9,38. Quando tirarmos a raiz quadrada da variância, encontramos o desvio padrão, 3,06. Voltando aqui na probabilidade. Então, é exatamente 15. Então, se é exatamente 15, nós vamos colocar o 15 aqui no lugar do x, que vai ser um valor aproximado. 15 menos meio, 14,5, e 15 mais meio, 15,5. Então, é um valor próximo desse intervalo. No caso, o x representa o 15. A fórmula da distribuição normal é z, uma variável, menos a média populacional dividido pelo desvio padrão. Vamos aos cálculos. 14,5 menos a nova média, 12,5, dividido pelo desvio padrão. Encontramos 0,65, que na tabela Z equivale à área 0,2422. A outra extremidade desse intervalo vai ser 15,5, menos a média dividido pelo desvio padrão, que vai dar
0,98. Na tabela Z, equivale a uma área de 0,3365. Olhando a parte gráfica, nós temos aqui o número 15 dentro desse intervalo. Aqui está a média, que representa o zero. E esses valores são valores tabelados da tabela Z. Agora, vamos fazer o cálculo desta área que nós precisamos encontrar. Vai ser o maior menos o menor. Nesse caso, se você fizer o menor menos o maior, lembre-se, é em módulo, não pode ter área negativa. Vamos encontrar uma área de 0,0943, ou esta área equivale a 9,43% dos dados. Faremos agora um comparativo entre as duas distribuições, a binomial e a normal. Observe que a binomial deu 8,88%, já a distribuição normal deu 9,43%. Existe uma pequena diferença na transformação de uma para outra, mas lembrando, na binomial nós encontramos exatamente 15 questões, acertar exatamente 15. Na distribuição normal, nós encontramos uma aproximação, tínhamos um intervalo que ia de 14,5 a 15,5. Então, nós temos aqui um intervalo para acertar exatamente 15, que não dá. Então, nós só fazemos por aproximação. Então, vamos calcular essa diferença, que nós vamos chamar de erro. O erro de uma transformação da binomial para a normal. Mas antes, vamos descrever esses erros, para entender. O erro absoluto, nós vamos chamar de EABS. O erro da experiência, que é o primeiro erro aqui, o primeiro cálculo foi feito da binomial. E o erro aproximado vai ser o erro da normal. Vamos lá. O erro absoluto é a diferença entre o erro da experiência, a distribuição binomial, e o erro aproximado, a distribuição normal. Lembrando que é em módulo. A fórmula é essa. Erro absoluto é igual ao erro da experiência ou experimental menos o erro da aproximada. Substituindo os dados na fórmula, nós vamos ter um erro absoluto, que é a diferença entre as duas distribuições, de 0,0055. Se colocarmos isso aqui em porcentagem, dá 0,5%, 0,55%. Temos também o erro relativo, o erro de um processo para o outro. Ele é o quociente do erro absoluto, acabamos de encontrar, dividido pelo erro da experiência, o primeiro que nós fizemos, que é a binomial. Então, nós vamos colocar na fórmula, que é só fazer a divisão, 0,0055 dividido pelo erro experimental. Vamos encontrar 0,0619. Agora, nós vamos encontrar o erro percentual, que é pegar o erro relativo e multiplicá-lo por 100. Então, vamos pegar esse valor e multiplicar por 100. Você vai encontrar um erro de 6,19%. Então, em resumo, de um processo para o outro, podemos errar, nesse caso, 6,19%. O ideal é que esse erro não seja muito grande, no máximo até 10%. Porque aí você tem uma confiabilidade melhor nos teus dados. Encerramos por aqui mais uma revisão sobre estatística e probabilidade. Até a próxima aula.